Aula 12, capítulo 6, três modelos acadêmicos para o surgimento do Estado-nação de Israel. Portanto, a conclusão que se pode tirar de tudo isso é que Josué 2:12 é um tipo de construção ideológica. Ao significado e ao propósito da mesma voltaremos em um momento. Mas é evidente que a formação do Estado-nação de Israel foi muito mais complicada do que a imagem que é apresentada em Josué 2:12. Os estudiosos propuseram três modelos possíveis para explicar a formação de Israel. O primeiro é o modelo de imigração. Este foi colocado pela primeira vez por pesquisadores alemães. Uma vez que as principais cidades dos cananeus que existiam na terra naquela época eram fortificadas ou cidades muradas abaixo das planícies, os israelitas, de acordo com esse modelo, teriam entrado e ocupado as terras altas centrais pouco povoadas. Eles teriam lentamente começado a assumir o controle das planícies que descem dos planaltos. Bem, sabemos que no final da última Idade do Bronze, início da Idade do Ferro, por volta de 1200, este foi um momento de grande agitação em todo o mundo mediterrâneo. Temos o colapso da civilização micênica, nós temos as guerras de Troia, os hititas estão invadindo a Ásia Menor, moderna Turquia ao norte, e essas transformações estão levando a migrações em massa, as migrações de pessoas. Muitos estão navegando da Grécia continental e das ilhas gregas, e eles estão inundando essa área, nas costas da Fenícia, as costas de Canaã e do Egito. E essas pessoas são mencionadas em muitas das nossas fontes antigas. Eles são referidos como os povos do mar, vindos do mar, de ilhas e zonas costeiras do Mediterrâneo nordestino. Um desses povos do mar, um desses grupos, habitou uma área que Perasta ou Pelasta. A palavra Palestina vem desta palavra, Peresta, Palesta ou Filisteus. É tudo a mesma raiz. E assim, esses povos do mar vêm e ocupam esta área. Eles serão os filisteus, a área que hoje é a faixa de Gaza. E eles encontram as 5 cidades dos filisteus, que você vai ouvir falar cada vez mais no livro de Juízes: Gaza, Askelon, Gat, Ashdod e Ecrom. A ideia do modelo de imigração é que o assentamento hebraico provavelmente teria ocorrido quase ao mesmo tempo na última parte do século XIII. Os hebreus poderiam tirar proveito de todos esses transtornos e esperar o enfraquecimento do Egito. Lembre-se que o Egito tinha o controle dessa área, mas seu alcance foi enfraquecendo com o fluxo de pessoas que vêm do mar e outras imigrações. Sua influência foi enfraquecendo e os hebreus teriam sido capazes de tirar proveito disso e entrar e ocupar áreas do Planalto Central. O problema com o modelo de imigração novamente é o registro arqueológico. Os arqueólogos, de fato, encontraram vários sítios no país nas colinas centrais, o que é muito emocionante. Eles foram claramente recém-criados no 13º século, 12º, 11º séculos. Então, claramente, algo novo está acontecendo no Planalto Central nesse momento. Eles se estendem por toda a Terra, mas principalmente no Planalto Central. E pensa-se que eles sejam israelitas, especialmente porque eles aparecem em lugares que a Bíblia identifica como fortalezas de Israel. Lembre-se que você tem a Estela de Menertá, de 1204, em que o faraó egípcio se gaba de que ele conseguiu acabar com Israel. É obviamente uma ostentação hiperbólica, mas o ponto é que mostra que houve uma entidade identificável, Israel, em Canaã, por volta de 1204. Esses novos assentamentos do século XIII, no entanto, são em sua cultura material, isto é, suas panelas e seus frascos, suas casas, totalmente cananeus. Os moradores parecem ter sido camponeses, assim como outros cananeus. Uma diferença interessante é a ausência de ossos de porcos, que é bem interessante. Mas, de qualquer forma, isso sugere que esses assentamentos foram criados de uma forma pacífica, e não por um grupo chegando e conquistando. Talvez eles emergiram de dentro, ao invés de terem sido criados pelos povos que migraram de fora. Portanto, há dois outros modelos. Então, modelos diferentes do modelo de imigração. Dois outros modelos para a compreensão da formação de Israel que se baseiam nessas evidências arqueológicas. O segundo modelo é o que chamamos de modelo de revolta. O modelo de revolta propõe que Israel começou lentamente como uma revolução social em Canaã. Nós temos um conjunto de cartas. Essas cartas datam do século 14 antes da Era Comum. Elas foram escritas por pessoas em Canaã para o faraó do Egito. Lembre-se que o faraó ainda tem o controle sobre Canaã nesse momento. E nessas cartas há muitas queixas sobre grupos que estão causando tumulto e aborrecimento em Canaã. Eles estão desafiando as regras do Egito. E essas pessoas são chamadas Rabiru ou Abiru.
Eles não eram um grupo étnico, tanto quanto um grupo social marginal de pessoas em revolta, se você quiser assim. Alguns sugeriram que os israelitas, escapando do Egito, poderiam ter se reunido com esses cananeus descontentes em revolta, conhecidos como Abiro, esses criadores de problemas, para estabelecer seus próprios assentamentos e adorar um Deus libertador, Yahvé, ao invés de seguir a regra de Faraó. O modelo final, então, é o modelo de surgimento gradual, que simplesmente afirma que os israelitas eram basicamente cananeus que haviam desenvolvido uma identidade separada e se estabeleceram cada vez mais nas terras altas centrais. Eles se retiraram e se estabeleceram nessa área. A teoria não tenta explicar por que eles se separaram. Nós não sabemos. Talvez fosse desafeto. Talvez eles foram expulsos pelos povos do mar invasores. E talvez fosse outra coisa. Mas eles se retiraram por algum motivo, e como e por que eles pegaram o culto de Yahvé ou o culto de Yahvé não é muito claro. Mas parece ter sido o que os marcou como distintos dos outros cananeus. O culto de Yahvé pode ter sido introduzido por pessoas que escapam à escravidão de Egito. A maioria dos estudiosos vê a história do Êxodo como evidência para a presença de alguns escravos fugidos entre esta comunidade. Então, o importante é que os hebreus nesta fase provavelmente não eram um povo unido. Vários elementos entraram no mix final que emergiu como a nação de Israel. Cananeus locais que por alguma razão retiraram-se e estabeleceram seus próprios assentamentos, com uma cultura material contínua e estilo de vida agrícola estabelecido, você os tem. Você tem escravos que escapam do Egito. E lembre-se, nós temos alguns indícios de destruição fora. Portanto, poderia também ter sido alguns estrangeiros entrando e destruindo e se estabelecendo. Parece até que alguns estrangeiros locais foram admitidos na comunidade. Lemos sobre midianitas que se aliam à comunidade. Lemos queneus que se aliam à comunidade. E a arqueologia apoia essa imagem de fusão dos povos, uma imagem da fusão de povos, em vez de conquista ou até mesmo imigração em grande escala, porque os novos assentamentos nesse período mostram essa continuidade com o passado, não uma ruptura completa, e não o início de algo radicalmente novo. E, mais uma vez, alguns elementos deste grupo podem ter trazido com eles a história de uma fuga milagrosa do Egito. Eles podem ter entendido que esta é a obra de Yahvé, um Deus conhecido, provavelmente nas regiões do sul. E assim, o grupo misto que se une para se tornar Israel aceitou Yahvé, embora talvez não de forma exclusiva, e apontou a história nacional do Êxodo como sua própria em algum momento. As tribos hebraicas, elas próprias, estavam provavelmente ainda em processo de formação. Mas a estrutura tribal da sociedade israelita que iria se desenvolver seria reforçada pela divisão natural da terra nestas áreas geográficas distintas, que só reforçou a tribalização da sociedade. E essas tribos locais provavelmente assimilaram elementos da população local. Nós realmente já vimos a mistura étnica de vários elementos refletidos no imaginário de instituições religiosas. Nós vimos que Yahvé é representado em termos que lembram o habitante da tenda, El, o deus dos seminômades moradores de tendas dos hebreus e seus patriarcas, e certamente um deus do panteão cananeu. Vimos que Yahvé também é representado em termos reminiscentes de Baal, do panteão cananeu, o deus da população assentada cananeia. Na verdade, no livro de Juízes, você vai ler sobre um templo ao Deus de Israel, o Deus da Aliança, e esse templo é chamado de Templo do Deus da Aliança, ou Baal Berit. A palavra Berit significa aliança. Ele é conhecido como Baal Berit, que é conhecido como El Berit, ou Baal El Berit, e isso é uma referência a Yahvé. Estes termos são usados para descrever o Deus da Aliança. Então, em suma, realmente pode-se supor uma união de elementos culturais, religiosos e étnicos, agricultores cananeus locais, hebreus seminômades, talvez do Êxodo, escravos fugidos, talvez Rabiro ou Abiro, um grupo descontente que está em revolta. Todos eles se reúnem para produzir o que seria uma nova realidade política e religiosa chamada Israel. Se for assim, por que o livro de Josué fornece um relato tão diferente, uma conquista exterior por meio de uma guerra liderada por exércitos de Yahvé? Por que neste relato a habilidade militar é muito menos importante do que a preparação ritual à pureza? Os israelitas marcham ao redor de Jericó durante 6 dias, com 7 sacerdotes, levando 7 chifres e a arca da aliança, e em seguida, com uma explosão e um grito, as paredes ruem. A conquista é representada como uma vitória milagrosa de Deus. Isso é enfatizado em Josué 24:12.
foi Deus e não a espada ou o arco que expulsou o inimigo? E por que a afirmação da completa destruição dos cananeus quando a evidência aponta para origens próximas cananeias? Esta prática que eu mencionei antes e é conhecida como herém ou banimento, não é exclusiva de Israel. Eu sei que alguns de vocês já estudaram em sessões, você olhou para a inscrição do rei Mesa, o rei Messa de Moabe. Há uma muito importante e famosa inscrição do século IX antes da Era Comum escrita pelo rei Mesa de Moabe. É a sudeste do Mar Morto. Então, rei Mesa de Moabe. E na inscrição ele escreve e ele se gaba. E o Deus Quemos me disse, vá, pegue Nebo de Israel. Então eu fui à noite e lutei contra ele, desde amanhecer até o meio-dia, tomando-a e matando-a, todos os 7.000 homens, meninos, mulheres e meninas e servas, porque eu os tinha dedicado à destruição para o Deus Quemos Astar, referindo-se a Herém. É provável que tais alegações são hiperbólicas em Moabe, e é provável que eles foram hiperbólicos em Israel, mas isso não diminui o valor do choque para um leitor moderno, apesar de que a guerra no nosso tempo não é menos selvagem do que e nem menos brutal. Mas a questão importante aqui é por que o escritor bíblico ou editor gostaria de insistir que os cananeus deviam ser completamente destruídos. Eu acho que as afirmações de identidade e independência nacional são muitas vezes baseadas na diferenciação dos outros. Se os israelitas eram, na verdade, basicamente cananeus, que tinham se retirado do coletivo maior, que insistiram na soberania de Yahvé, então os cananeus que não se juntaram a eles nisto eram uma ameaça especial para o novo yavismo. Essa mesma dinâmica de intensa rivalidade aparece novamente nos primeiros séculos da Era Comum, quando alguns judeus se separaram dos outros e se diferenciaram e criaram sua própria identidade como cristãos, sentiram a necessidade de se envolver em retóricas devastadoramente injuriosas e violentas contra seus companheiros judeus. O interessante, porém, é que não devemos ignorar uma outra voz que está no texto bíblico. É uma voz que adiciona um nível de complexidade a este quadro, porque junto com a representação idealizada da conquista israelita na primeira metade do livro de Josué, ao lado da chamada para a destruição de todos os cananeus, encontramos contos interessantes de alianças e incorporação de vários grupos cananeus. Na verdade, quem foi uma das heroínas da Batalha de Jericó? Se não uma mulher cananeia, não menos que uma prostituta chamada Raabe. Ela declara sua fé em Yahvé e ela entrega a cidade nas mãos de Josué. O escritor bíblico achou por bem preservar e incluir este relato de uma prostituta cananeia heróica. Outro grupo cananeu, os Gebeonitas, enganaram os israelitas em fazer um pacto com eles. E é um pacto que os israelitas então se sentem obrigados a observar. Michael Coogan descreveu tais histórias como contos etiológicos. Eles são tentativas de explicar o fato de que existem muitos grupos cananeus incluídos em Israel. E nós precisamos compreender e explicar a realidade. Tanto quanto nós estamos transmitindo um relato ideológico em que todos os cananeus são apagados ou destruídos, no mínimo, essas histórias levantam questões sobre o relato bíblico ou retrato da invasão e conquista, e no máximo eles ilustram o gosto dos escritores bíblicos pela subversão literária. Mais uma vez, algo que vamos ver mais e mais. O imperativo de preservar uma identidade distinta com base em desistir da adoração de outros deuses, ou deuses mais antigos, e observar tudo que está escrito na lei de Moisés, é reiterado no discurso de despedida de Josué em Josué 23 e na cerimônia de renovação da aliança em 24. E a ideia central é que há uma resposta adequada aos poderosos atos de Deus em favor de Israel, e que é a observância rigorosa do livro da Torá de Moisés, sem miscigenação com os povos que permanecem. Assim, em Josué 23, 7 e 8, não pronunciar os nomes dos deuses ou jurar por eles, não atendê-los ou curvar-se a eles, mas se apegar ao Senhor seu Deus, como vocês fizeram hoje. E os versículos 11 a 13. Para seu próprio bem, por isso, sejam mais conscientes de amar o Senhor teu Deus, pois que vocês devem se afastar de se anexar ao resto dessas nações, aqueles que restaram entre vós, e casarem com eles. Vocês se juntando a eles e eles se juntando a vocês, sabemos com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Eles se tornarão um laço e uma armadilha para vós, um flagelo aos vossos lados e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor teu Deus te deu.
Em 24, os israelitas estão reunidos em Siquém para renovar a aliança, e Josué narra atos poderosos de Deus em favor de Israel e exorta-os a escolher a quem vai servir. A Yahvé, que fez tudo isso para eles, imerecidamente, ou aos deuses daqueles cujas terras eles estão se instalando dentro. E as pessoas são avisadas dos ciúmes de Deus. Ele exige lealdade exclusiva. Ele não vai tolerar qualquer desvio no serviço de deuses estranhos. A proibição de casamentos aqui é bastante específica. É dirigida apenas contra cananeus, e não a todos os não-israelitas, e por uma razão muito específica, a pureza religiosa. O casamento com cananeus, as pessoas mais próximas a você, especificamente levará à adoração daquele Deus do cônjuge. E Israel deve mostrar lealdade total a Deus, ou Deus tomará o dom da terra, como fez com os cananeus. Uma última observação para que você possa pensar, considere a posição dos israelitas no século VI. No momento da edição final da história deuteronomista, os israelitas estão sentados no exílio da Babilônia. Eles estão tentando encontrar o sentido da tragédia que se abateu sobre eles, a perda de suas terras. Considere como um texto como Josué 23 e Josué 24 percorreriam um longo caminho para explicar o seu destino mantendo a fé em Yahvé. Nós vamos voltar a isso quando chegarmos à conclusão da história deuteronomista em 2 Reis.